Olá, alunos! Olá, alunas! É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Margarete e vou ter o prazer de compartilhar com vocês um assunto bastante interessante: a prática docente na diversidade, frente às grandes diferenças que constam em nossa sociedade. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, espero que vocês tenham ânimo para buscar mais saberes, estudar mais e se aprofundar sobre esse assunto que é tão especial e necessário na formação de todos nós. Vamos à nossa aula então. A prática docente na diversidade. Parte 1. Por que pensar a diversidade na educação? Eu gosto sempre de questionar. Os questionamentos, eles movem o pensamento da gente. E a pergunta inicial é essa: por que pensar a diversidade na educação? Vejam, nós seres humanos temos uma característica bastante interessante, porque todos nós temos as mesmas necessidades físicas, biológicas, psicológicas, emocionais, religiosas. Eu tenho angústias, eu tenho medo, eu tenho prazeres, eu tenho satisfação. Então, todos nós temos essa mesma base. Porém, nenhum de nós é igual ao outro. Inclusive, o conceito de igual é um conceito construído pela humanidade. A igualdade, ela não existe, né? Nós somos parecidos. Então, mesmo os irmãos gêmeos, que são exatamente idênticos, se você olhar para os dois, um vai estar com cabelinho de um lado, outro vai estar com cabelinho do outro. Então, todos nós somos diferentes. A educação sempre se deu com pessoas diferentes. Porém, nós vamos ter que questionar alguns detalhes importantes sobre isso. Como somos? Nós temos a nossa diversidade baseada, primeiramente, a gente pode dizer, na biologia. Biologicamente, todos temos características diferentes, mesmo vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Temos também uma diversidade cultural. Veja, nós estamos em universos diferentes e isso influencia a nossa formação. Consequentemente, essa diversidade também é linguística. Nós falamos, ouvimos e entendemos diferente. A diversidade se dá também em relação às nossas crenças, ao que a gente acredita, o que a gente quer acreditar, no que realmente a gente acha que existe. Dentro desse contexto, a gente pode colocar as diferenças étnicas. Então vejam, as diferenças étnicas, elas estão dentro desse conjunto maior de diferenças. E a diferença musical entre tantas as outras. O que eu quero chamar a atenção em relação a isso que eu estou dizendo para vocês? A diversidade não é para ser vista somente em relação à raça, ao gênero ou às dificuldades e deficiências físicas, motoras e psicológicas que as pessoas têm. A diversidade, ela tem uma visão maior, ampla. A educação tem se dado, historicamente, pensando-se que todos são iguais, portanto, a educação ela é dada da mesma forma, é avaliada da mesma forma, a gente trabalha com o mesmo livro, a gente trabalha com os mesmos alunos da mesma forma. É esse questionamento que a gente vai ter que pensar frente à realidade que nós temos em nossas mãos. Mesmo que você pegue uma sala de aula de educação infantil, na qual todas as crianças têm a mesma faixa etária, a diferença, você sabe disso se trabalha nessa faixa, a diferença de 1, 2, 3 meses traz muitas consequências. Uma criança que nasceu, por exemplo, em janeiro, tem um desenvolvimento diferente de quem nasceu em março e quem nasceu em novembro. Então, mesmo uma sala de educação infantil, na qual todos têm a mesma faixa etária, há a grande diversidade de idade etária, né? E isso modifica realmente a nossa prática docente. E nós temos que dar conta dessas diferenças. O que a nossa lei e o que a nossa Constituição traz? Ela diz o seguinte no seu artigo 5º. Eu não gosto muito de ler, mas é importante. Esse artigo todo mundo tem que saber. A Constituição fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E a lei continua. Mas vejam, os nossos direitos, eles são invioláveis. Eles não têm o que se questionar. Todos têm direito às mesmas coisas. E todos nós temos a cidadania. O que é ser cidadão? É ter acesso aos direitos, né, e cumprir os nossos deveres. Então, todos, sejamos nós estrangeiros, interessante, eu quis trazer esse recorte da lei para a gente perceber isso, sejamos jovens, negros, brancos, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, com deficiência, sem deficiência, com desenvolvimento intelectual diferenciado, avançado ou com algum tipo de retrocesso. Todos têm os mesmos direitos. Ainda, nesse mesmo slide, vejam lá, nós temos aqui um cartaz que eu achei bem interessante trazer para vocês. Ele é lá de Portugal e o que ele fala? Ele fala assim: como é a tua família? Você tem 2 mães, uma mãe e um pai, que seria o mais tradicional, uma mãe que é muito mais comum, 2 pais, avô, avó e tio. As famílias são de diferentes tipos e tamanhos. Esse banner, esse folheto, ele é lá de Portugal e eu quis trazer para vocês para a gente fazer essa reflexão. Veja, ao se dar a primeira formação de um ser humano na sua família, os primeiros contatos, a primeira formação é na família. E quando nós falamos em família, imediatamente vem na cabeça pai, mãe e filho. Porém, nós sabemos que na realidade não é isso que acontece. O que nós temos? Muitas famílias com a mãe somente, muitas famílias, muitas crianças sendo criadas, a nossa realidade brasileira é essa, muitas crianças sendo criadas pelos avós, muitas crianças sendo criadas por 2 pais, 2 mães, um pai, uma mãe, ou casais que são unidos e trazem os filhos dos diferentes relacionamentos. Essa diversidade já se dá dentro da formação primeira da criança. E uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte, para a gente pensar e refletir. No início do meu trabalho na educação, a gente falava assim, era muito comum falar assim, nossa, essa criança ela é assim também, ela vem de uma família toda desestruturada, a mãe é separada, o pai é separado, é homossexual, a família dela é desestruturada. Eu quero que vocês pensem um pouquinho além. Veja, às vezes, quando uma criança passa por esse processo, ele está voltado à flexibilização, ele vive isso, a diversidade, a aceitação, a partilha. Então, uma criança, vamos fazer uma analogia assim bem superficial, tá? Mas eu acho que agora cabe isso. Uma criança que mora sozinha com o pai e a mãe tem as mesmas experiências de relacionamento com os outros do que aquela criança que a mãe casou com outro pai ou com outra mãe, que tinham outros filhos e eles começaram a morar junto na mesma casa. Qual das 2 crianças? É claro que a gente não pode fazer comparação assim, né? Então eu falei que era superficial. Mas qual criança será que vai ter mais vivência? Qual será que vai ter mais experiência de vida? E qual será que vai encarar a diversidade de uma forma mais correta, mais plena, mais sincera? Então a gente vai ter que repensar esses conceitos básicos da gente. Vamos tocar em frente. O artigo 205 da Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então veja, o que a nossa lei maior diz? Né? A lei que comanda todas as outras leis, a lei que é o norte das nossas tomadas de decisão. Ela diz que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Então, a família, seja ela qual for, qual tenha a sua composição, é responsável sim pela educação dos seus filhos. Esses conceitos básicos, eles são importantes a gente trazer à tona, porque as nossas discussões têm que partir desses conceitos, e não ao contrário. O que é diversidade? Ao lembrar que somos diferentes,
a diversidade deve ser vista como natural. A diversidade é uma grande riqueza que temos, pois ela garante a nossa sobrevivência. Ai, trabalhar com o diferente é complicado, né, professora? Trabalhar com o diferente é complicado e é extremamente enriquecedor. É na diversidade que a gente tem os nossos valores. É na diversidade que a gente tem as nossas características apresentadas e mostradas. Então, a ideia de padronizar, de que todos são iguais, de que todos entram e saem da escola igual, essa ideia ela já foi superada há bastante tempo. Agora, eu falando com vocês, eu lembrei da música do Pink Floyd, né? Então veja quanto tempo ela foi feita e uma das características principais é que a escola não pode preparar seres iguais, porque a nossa sociedade não quer seres iguais e nós não somos, não podemos padronizar. Nossa, gente, agora veio na minha cabeça exército, aquelas escolas bem rígidas, aquele ensino bem tradicional que a gente tem que questionar, tem que pensar. Somos seres diferentes e este é o nosso valor. E é por isso que a escola tem que ser oferecida com esses princípios, lembrando as legislações que embasam, né, e o que a gente quer, que eu acho que é bem mais interessante, que eu acho que é bem mais legal. A prática docente na diversidade, nós vamos continuar com as nossas discussões e eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.